Olá pessoal, estamos começando mais um episódio no nosso podcast, o The Borba Cast, e hoje recebendo aqui o Marcos Breda mais uma vez, a segunda participação já, e já começo agradecendo, né, a presença aqui para a gente bater um papo, continuar aquela conversa que a gente teve lá atrás, né, e falarmos de outras coisas também, que faltou tempo naquela entrevista, porque o cara tem muita história para contar, né, então... Obrigado, Breda. Obrigado, imagina. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui de volta, pelo convite. Eu me lembro que a nossa entrevista foi super bacana e a gente fala. Eu tenho um problema, eu falo pra caralho, né? Então é melhor eu me segurar a onda, mas eu fico muito feliz, obrigado pela acolhida de vocês. E bom te ver também, rapaz, depois de Oh, tanto tempo, é igualmente. muito legal. Temos história para contar, né? Vamos lá, vamos lá. Ainda mais com essa camiseta aí do Pink Floyd, né, Pô, mas cara? é a banda da minha vida, né? Eu tenho todos os LPs deles. Meus filhos, eu tenho um filho de 24, outro de 20. E eles cresceram ouvindo LP, não é Pink Floyd, é LP do Pink Floyd, né? Sim. Desde o primeiro até o último, assim. E eles são fãs, sim, eles e os amigos deles. Pink Floyd, né? É a banda da minha vida. Eu me lembro que com 12, 13 anos eu ouvi Dark Side of the Moon, né? Que é um dos discos mais importantes, né, da história do rock. E eu tenho no meu celular todo Pink Floyd, Aquilo é é obra-prima que uma se diz, né? obra-prima, né? É incrível. É. E eu já conheci um pouco mais velho Pink Floyd, mas também quando conheci foi aquela, né? Não, eu falei quando eu cheguei aqui na tua casa, eu falei assim, os caras tão bem de camiseta. Ele com Talking Heads, eu com Pink Floyd, né? Roqueiro velho é uma loucura, né? É rock de pai, como se diz, Rock de né? pai, né? É. Meus filhos, ele fala assim, é rock de pai, mas é bom pra caralho. Claro, claro, é clássico. Nossa, Mas, Brenda, naquela conversa que a gente teve, acho que foi na época da pandemia, né? Ou estava terminando a pandemia, uma é coisa assim. 2020, 2021 por ali. É, eu acho que então estava no meio da pandemia, porque É, a gente fez por vídeo, né? sim, sim. Tu estava te recuperando de um acidente grave de moto Isso. Então foi e 2022, porque o meu acidente foi em maio de 22. é, exatamente. Exatamente. E de lá para cá foram 9 cirurgias até agora, 4 nessa perna e 5 nesse ombro, e agora daqui a alguns dias eu vou fazer a 10ª e última, se Deus quiser, para retirar uma hérnia que se formou por conta de uma cirurgia, de uma das cirurgias, mas é a reta final, agora a saideira. Eu já estou 95% recuperado, mas demorou 4 anos e meio quase. Foi uma porrada como nunca imaginei na vida que podia doer tanto, mas graças a Deus sobrevivi. E eu me lembro que eu estava deitado no asfalto todo arrebentado, foi uma queda de moto, né? Sim. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito ferrado. Aí eu pensei assim, mas agora só de ódio eu vou levantar daqui e vou me recuperar. Na força do ódio, né? Aquele filme, Meu ódio será tua herança. Herança, meu ódio será tua herança. Muito bom, muito bom. E foi isso, cara, na base da irresignação, do ódio, do afeto, do amor, da obstinação, da resiliência, eu fui e trabalhei com muleta, com andador, com cadeira de roda. Eu gravei novela com uma perna só, com a câmera cortando aqui, eu com essa perna dobrada, apoiada na perna e contracenando, assim, com toda naturalidade. Às vezes me apoiava, porque estava quase despencando. Quase louco para dizer, ai que dor. Ai, que dor! Mas isso foi decisivo, eu acho, para essa recuperação. Essa coisa de você não se entregar, essa coisa de você falar assim, não, tá horrível, mas, cara, se eu me entregar vai ser pior, né? Então tem que lutar e vamos, e vamos, e vamos. E meus filhos, eles falaram isso, pô, pai, impressionante. O maior barato é que durante todo esse tempo que você ficou mal na foto, a gente nunca viu você sentado num canto com pena de você. E isso fez toda a diferença, assim, né? Se meus filhos esquecerem tudo que eu falei na vida e lembrarem só disso, tá valendo, entendeu? Sim. Porque você ficar no canto aceitando aquilo e ficando com pena de si mesmo e fazendo um ai ai ai, assim, isso não ajuda. Você tem que lutar, porque não existe opção B. O lado B, só o Pink Floyd que tem o lado B bom, né? É verdade. Ah, foi um acontecimento e tanto na tua vida, né, Porra, cara? nossa, um divisor de águas. Hoje eu sou um cara que tem o titânio com parafusos e tal.
O dia que me exumarem, eles vão abrir o caixão, olhar e fazer, esse aí se divertiu, né? Porque é hastes de titânio, parafuso, não sei o que, ligamento. Cara, No olha, aeroporto não apita? cara, eu achava que ia apitar, mas não apita por quê? Porque o detetor ele não está regulado para pegar titânio, que tem uma densidade diferente do ferro, do alumínio, do aço, entendeu? Sim. Então eu passo assim, bem faceiro no aeroporto, não acontece nada. E se um dia tocar em algum lugar, vai que eu tenho no meu celular foto dos raios-x, da cirurgia e tal, então não dá nada. Mas até hoje não tocou no aeroporto e eu passo desapercebido. Ninguém sabe que eu sou ciborgue, né? Então tu tem uma defesa caso aconteça. Tenho, não, essa perna aqui, uma pernada disso aqui com titânio. Que beleza. Bom, Marco Antônio Dornelles Breda. Não sabia do teu nome completo. É, Tu nasceu em Canoas, cara. Canoas, Tu no é de Canoas? Hospital da Base Aérea de Canoas, porque meu pai era militar da aeronáutica. E o hospital da base aérea era lá em Canoas. Então eu só nasci em Canoas, mas eu morei a vida toda aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constant, toda a minha vida. Eu morava no 1228, que era ali um quarteirão para lá da São Pedro, Bem e perto daqui. muito perto. É walking distance para o caso de você não estar com a perna quebrada, né? Sim. E depois eu me mudei com 12 anos de um quarteirão para o outro, ali na mesma Benjamin. E até hoje tenho o AP dos meus pais, que eu reformei, transformei num Airbnb e tal. Mas eu sempre morei em Porto Alegre até os 25. Aí eu fui morar em São Paulo, no Rio. Mas sempre que eu posso, eu volto a Porto Alegre. Qualquer álibi é um bom álibi para voltar a Porto Alegre, porque eu adoro. Tenho muitos amigos, gente querida aqui. Sim. E aí tu estudou na URGS, né? Fazendo a tua biografia aqui. Tu estudou na URGS Letras. E letras foi o final de uma trajetória turbulenta, né? Porque eu fiz vestibular em 78 para engenharia mecânica, Nossa, tudo a curso ver. que é a minha cara, né? A minha cara. Aí fiz 2 anos de engenharia mecânica, 78, 79. Aí mudei para o curso que esse sim era a minha cara, engenharia de Minas, que é uma mistura de engenharia civil com geologia. Não me pergunto de onde é que eu tirei essa ideia, mas o fato é que eu fiz 2 anos de engenharia de Minas. Quando eu estava no quinto ano, completamente desazado, assim, eu falei: chega, não aguento mais, eu odeio isso aqui, nunca vai dar, nunca vai ir a lugar nenhum. E aí eu mudei para letras. Eu já estava fazendo teatro lá com o pessoal do Ventes e Sonhos e tal, que o Mauro era íntimo de todo o grupo, o pessoal adorava, o pessoal era fanzaço do programa do Maurinho Borba na Ipanema FM, não sei o que e tal. E aquele Ventes e Sonhos, eu já estava, comecei a trabalhar com eles e fazendo letras e fiquei aqui até 86, quando aí eu me mudei para São Paulo e a minha vida tomou outra direção. Mas Porto Alegre foi nos meus primeiros 25 anos. Sim. Eu te conheci ali naquela época do Trena Flor, eu acho, Sim, né? 82, Ventes e 82. Sonhos. Então foi um ano antes da Ipanema começar, na Veja verdade. só. Mas eu já estava na Rádio Bandeirantes, que foi Sim, um laboratório da Ipanema, né? sim, sim, E sim. aí a peça Ventos e Sonhos estreou e eu, No Cio da Terra, isso, ali tinha a época do Cio da Terra também. lá em Caxias. Ali foi a primeira apresentação da peça. Foi a primeira apresentação da peça. Cio da Terra, outubro de 82. E depois a peça entrou em cartaz no Renascença, no início de 83 e tal. Mas a estreia foi lá, que era o nosso Woodstock Gaudério, né? Sim, O Cio da Terra foi algo inesquecível. que foi uma coisa marcante para todos nós, né? Extraordinário, extraordinário, assim. Eu entrevistei o Ednardo. O Pavão Misterioso, O Ednardo sensacional. veio para o Cio da Terra e eu entrevistei o Ednardo. Que legal. E que foi uma coisa muito legal que aconteceu, assim, porque ele foi lá na rádio, né? E eu ajudei a divulgar o Cio da Terra, porque achei a ideia muito legal, assim. E, e aí entrevistei o Ednardo e fiquei super feliz. Eu era um guri Pô, e começando, né? um cara Cara importantíssimo para a geração importante, da é. gente, né? Depois eu fui a Fortaleza de férias e me encontrei com o Ednardo lá. Ele me deu o telefone da casa dele, disse, me liga e tal. E, e eu liguei, né? E aí eu pensei assim, de repente ele nem vai lembrar de mim, né? Mas não, ele lembrou na hora e a gente se encontrou, saímos lá em Fortaleza, para fomos a um bar, né? E muitas recordações daquele Nossa, momento. o Ednardo, ele tinha dois irmãos, o Regis e o Rogério,
irmãos, eu acho que eram, filhos dele, não, não, Irmãos, irmãos. irmãos. E aí, muitos anos depois, no Rio de Janeiro, eu acabei namorando a filha dele, a Joaninha Lima Verde. Joana Lima Verde, uma menina linda, queridíssima, excelente atriz. E eu gosto muito, sempre gostei do Ednardo, do trabalho dele, das músicas dele, né? Todo mundo naquela época conhecia como trilha sonora da novela Saramandaia, né? Lembra? Sim, Pavão Pavão Misterioso era da Misterioso e tal. trilha. É. Uma Exatamente. novela que fez baita sucesso, Baita né? sucesso naquela época. Era início da TV colorida, início dos anos 70, né? Era maravilhoso. Eu sou muito fã do Ednardo até hoje. Sim. Até quando eu fui lá em Fortaleza, eu fui a gente pegou um táxi, né? E ele, eu vou para casa do meu pai agora, porque eu hoje vou ficar lá e tal, por algum motivo que eu não lembro. E aí, quando nós paramos na frente da casa do pai dele para ele descer, né, do táxi, ele disse: Ó, aqui é a casa do meu pai. Eu não moro aqui, mas eu hoje vou ficar aqui e tal. E tá, não, beleza. Eu olhei a casa, uma casa antiga, que é bem tradicional, assim. E ele disse: e ali do lado é a casa do pai do Fagner. Que E maravilha. ele, assim, não é interessante, muito interessante, né? Porra, A casa dos pais deles era uma do lado da outra, geminadas, né? geminadas as casas, né? Imagina os filhos se reunindo para uma jam session. É, bom, histórias dali do início dos 80. Mas a gente estava falando do Vende-se Sonhos, né? Eu conheci primeiro a Martinha Biavaski, Biavasque e a Chala Felipe, Felipe, que eram minhas colegas de faculdade, né? exato. E ali que começou eu comecei a, quase entrei pro grupo, né? Sim, me lembro. Porque rolava as festinhas, hoje Claro. tem festa no sítio da Martinha, ia todo mundo Sim, para lá. antológicas festas do sítio da Martinha, né? Só conseguia chegar lá quem tinha um mapa. Exatamente. E não tinha esse negócio de GPS, o negócio era o mapa que você dobrava e não, para naquela árvore, pega à direita, naquela estrada de Uma chão estradinha de batido. chão, Maravilhoso. era uma dificuldade de chegar lá, mas por isso que era bom, e tinha um mistério também, né? Sim, 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 maravilhoso, eu me E aí lembro. conheci Gibassis Brasil, né? Conheci o Gerbasi. Gerbasi. Bom, aí deu, né? Aí a coisa degringolou. Eu me lembro que naquela época, 83, foi quando foi rodado o Verdes Anos, que o Giba e o Gerbasi dirigiram, o Sim, longa-metragem 35, feito com restos de negativo emendados. A gente filmou um para um. Não tinha take 2, né? Não sim. tinha que ensaiar a cena e gravar direto, porque se errasse, não tinha filme para refazer, né? Então, foi um esquema feito na guerrilha, mas deu muito certo. Foi um filme que teve uma importância grande naquela época e até hoje acho que é digamos assim, um documento importante retratando aquela época e as inquietações que aquela garotada passava pós-ditadura militar, etc. A gente estava no início da abertura. Ser um respiro, né? Exatamente. E Então, aí começando o rock brasileiro aparecendo, né? As coisas novas, assim, a Blitz, nossa, e aí tinha sensacional. o Asdrubal, trouxe O trombone. Asdrubal foi absolutamente decisivo na vida de muita gente. Eles vieram para cá, deram uma oficina no final dos anos 70, quando eles vieram com o Trate Milhão para cá. Sim, E aí o Grêmio Dramático Açores, que era o embrião do Vende-se Sonhos, fez o curso deles. Aí eles criaram o Vende-se Sonhos, Ângelo Palomero, Pedro Santos, Cleide Fayad, Marco Sório. Eu tive com o Marco Sório ontem. E eles fizeram Schools Out, que era uma espécie de Asdrubal gaúcho, Vende-se Sonhos, e o Schools Out era o nosso Trate Milhão. E eu me lembro que eu fui assistir lá na sala Álvaro Moreira e pedi autógrafo para eles. Eu era fã de carteirinha. E um ano depois eu estava trabalhando com eles. A gente estava ensaiando junto peça de teatro, Treina-Flor, fazendo Verdes Anos. A gente fazia Kizumba, que era teledramaturgia na TVE. na TVE. Veja O só, Jorge Furtado, o né? Jorge Furtado, Zé Pedro Goulart, essa turma Sim. toda, todo mundo começando, né? E como é que tu entra no teatro? Como é E, que tu. cara, eu entrei, comecei a trabalhar em teatro na metade de 81, quando eu estava assim nos últimos estertores da engenharia de Minas, estava desesperado. E eu encontrei uma amiga minha na rua, ela estava caminhando, eu estou indo por um ensaio, eu estou ensaiando uma peça de teatro. Falei, que peça? Ah, Mahat Sade, com direção, Sim, direção Nestor Monastério. Néstor Monastério, Nestor. exatamente, exatamente. E aí, quer assistir o ensaio? Eu falei, quero. Aí fui, assisti, achei o ensaio o máximo, nunca tinha visto um ensaio de teatro. Aí gostei tanto que eu falei, posso vir amanhã de novo? Pode. Aí no dia seguinte eu estava lá de novo, vendo o ensaio. Aí posso assistir de novo amanhã? Pode. Terceiro dia o Nestor falou, escuta, você não quer
entrar para fazer figuração na peça. Temos 30 atores aqui, tem papel a rodo para figuração. Eu falei, quero. E aí foi o início de uma mudança de rumo na vida, porque aí eu acabei estreando essa peça em março de 82, 25 de março de 82, veja só. E depois dessa peça acabei entrando para o Ventes e Sonhos, substituindo o Pedrinho Santos, que estava indo para o Asdrubal, no Rio de Janeiro. E aí a minha vida virou isso, mas assim, nunca foi uma decisão que eu tomei, tipo, hoje eu vou largar isso para fazer aquilo. Eu fui, digamos assim, indo a favor da corrente. Até ali eu estava remando contra, tentando fazer um curso que eu odiava, que eu não tinha talento nenhum para engenharia, eu era péssimo aluno, minhas notas eram lamentáveis, assim, para cálculo 1, física, equações diferenciais, era uma tragédia, para desespero dos meus pais, né? E aí, de repente, falei, tá bom, não dá, eu vou, se entrega com o risco, né? E aí fui fazer letras, fui fazer alongamento, fui fazer aula de canto com a Marlene Goidanich, que ela dava aula ali no Menino Deus. E quando eu vi, estava trabalhando como ator, fiquei um tempo com o Vence ali, depois eu entrei para o pessoal do Bailei na Curva, em 85, fiz o Bailei naquela época. Aí que eu fui para São Paulo, quando teve um teste para um longa-metragem, Feliz Ano Velho. E aí, na metade de 86, eu saí de Porto Alegre para morar em São Paulo, morei um ano lá, e depois, em 87, eu me mudei para o Rio e estou lá há 39 anos. Né? 2 filhos cariocas. Já Eles, virou carioca agora. eles são cariocas, mas eles torcem pelo Internacional. Sem querer pressionar, mas eu falei assim, ó, você pode torcer para o Fluminense por causa da sua mãe, mas Internacional é o Inter, vai me desculpar, não vou negociar isso. Ele, não, pai, tá tudo bem. Então tu não trocou de time também. Não, eu não torço para nenhum time a não ser o Inter. Mas depois que eu saí daqui de Porto Alegre, por incrível que possa parecer, eu fiquei saudosista e bairrista. Então, por exemplo, quando o Grêmio vai jogar contra Flamengo, Fluminense, eu torço pelo Grêmio. Eu gosto de ver o Inter ou o Grêmio dar um laço Nos naquela carioca. indiada, né? Já vamos retomar a sequência dos fatos aí, dos fatos históricos, mas eu lembrei de fazer uma rápida, um rápido comentário sobre o Asdrubal, Sim. porque para a nova geração, talvez muita gente não saiba que pessoas estavam no Asdrubal, né? E a importância que esse grupo teve, né? Regina Casé, Regina Casé, Perfeito Fortuna, a Nina de Pádua, Patrícia Travassos, Luiz Fernando Guimarães, o cara da Blitz, o Evandro Mesquita. Era um espetáculo e uma turma que fazia teatro de criação coletiva, que era um conceito que naquela época era revolucionário para a gente. A gente que costumava dizer, vamos assistir teatrão, né? Teatrão era os Brecht, os Shakespeare, etc. Sim. Não, aquilo ali era garotada falando da garotada para a garotada. Então, e eram as histórias da vida, né? Exatamente. A coisa da garotada, juventude urbana carioca do final dos anos 70. E tinha um frescor, uma vida, uma pulsão, um tesão, uma anarquia e uma sensação e uma noção de coletividade, de cooperativa. Era uma cooperativa o grupo deles, Sim. né? Que inspirou o nosso grupo e centenas de outros grupos e no Brasil inteiro, assim. O Asdrubal, quem não conhece o Asdrubal, especialmente a garotada que curte teatro, especialmente, investigar a história, ver a importância desses caras do Asdrubal e o que eles fizeram durante anos, né? Fizeram Trate Milhão, fizeram aquela coisa toda, fizeram a Farra da Terra, que virou um LP. E virou um disco. Eu tenho esse disco, cara, só que agora eu vou demorar muito para encontrar. Mas depois eu localizo o disco e a gente mostra aqui É maravilhoso, é um documento maravilhoso. E eu tocava muito o disco do Asdrubal na rádio, né? Me lembro. Aí já na Ipanema. Eu lembro. E era um sucesso. O Pedrinho Santos, inclusive, canta uma música no Exatamente, disco, né? O Blues da Passagem. O Blues da Passagem. O Blues da Passagem. Você que me pergunta porque estou nessa cidade sozinho com um blues ao violão. Muito legal. O Luiz Fernando Guimarães, ele entrava com um texto no meio da música, eles tocando. Era uma coisa sensacional. Eu adorava aquele disco, adorei aquela peça. E sempre fui fã do Asdrubal. E muitos anos depois eu trabalhei, fiz uma peça com o Hamilton Vaz Pereira, que era, digamos assim, o cara que assumiu a instância mais de direção do grupo, além de ser ator.
e fiz uma peça chamada Omelete, que ele dirigiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, e trabalhei, fiz. Eu tenho uma foto sensacional. Eu, o Perfeito Fortuna e o meu filho Daniel, com 10 aninhos, gravando uma novela na Record. Eu falei, filho, você não tem noção de quem é esse amigo do papai, da importância desse amigo do papai. Assim, eu tenho essa foto do meu filho, se você quiser te mando. É um documento histórico, né? Perfeito Fortuna e o meu filho. E eu ali babando, né? Orgulhoso, né? Sim, Perfeito Fortuna é o cara do Circo Voador, né? Exatamente, o É o cara que, cara que criou o Circo Voador, que junto com também, outras pessoas e tal. que era uma coisa extraordinária. No início era no Arpoador, né? Depois eles se mudaram ali para Lapa, onde o Circo Voador está até hoje. E é Sim, um local histórico e que tem uma importância para a cultura carioca imensa, né? Muito sim. legal. Aquele pessoal era De raiz, fé. de fé. E, bom, outro dia, agora há pouco tempo, a gente recebeu aqui o Júlio Conte, né, que veio falar sobre o Bailey, É sobre o meu trabalho querido dele, amigo. e ele falou uma coisa sobre o Ventes e Sonhos e sobre o Bailey na Curva, que ele é o diretor, né, Sim, Bailey na Curva, que foram as duas peças, assim, que abriram um espaço de visualização para o teatro, né, aqui em Porto exatamente. Alegre, de uma maneira que nunca tinha acontecido ainda, né? Exatamente. Muito público, uma coisa que acabou se tornando popular, assim, né? Até hoje em Principalmente o cartaz. bailei, né? O Bailei está até hoje, 40 anos depois, eles estão com o 10º elenco, né? Eles vão trocando de tempo em tempo e tal. E o Bailei é um fenômeno, assim como Tangos e Tragédias, que começou naquela época, com o Sim, Nico Nikolaevski, o Ike Gomes e tal. O Bailei na Curva, na verdade era o grupo do Jeito que Dá, que era o nome. E o Ventes, a gente era grupos primos, vamos dizer assim, né? E a gente era muito fã. Um grupo era muito fã do outro e vice-versa. E eu tive o privilégio de trabalhar tanto num grupo quanto no outro, né? Eu fiz duas peças com o Ventes, o Trena-Flor e o Das Duas Uma, e depois eu fiz o Bailei na Curva. E são coisas das quais eu tenho muito orgulho, sim, de ter participado. Foi um privilégio, uma honra e uma oportunidade de crescimento pessoal, artístico extraordinária, assim, né? E eu sou muito fã dessas pessoas até hoje, assim, sou grato a elas, ao Júlio, aos meus colegas do Ventes, aos meus colegas do Bailei. E esse dia no passado, eu fui assistir uma sessão do Bailei na Curva e, assim, fazia tempo que eu não via a peça. E aí, quando terminou a sessão lá no São Pedro, antes da reforma, o Júlio dedicou o espetáculo para mim. Eu chorei feito um bezerro, assim, né? Porque os caras aplaudindo, assim, né? Porque você é um dinossauro, né? Você é um fóssil, mas que tem ali a sua marca dentro daquele trabalho feito 40 anos atrás, né? Então, eu tenho muito orgulho daquilo e eu acho que todos eles sabem da importância do trabalho que fizeram. O Júlio é um cara de uma tremenda importância no teatro gaúcho, eu sou muito fã dele. E logo depois do bailei, se eu não estou equivocado, tu sai daqui para fazer o Feliz Ano Velho, Exatamente, metade de o 86. filme Roberto baseado no Gervitz. livro do Marcelo Rubens Paiva. Exatamente. Eu fiz teste para o filme e, inacreditavelmente, eu fui aprovado para ser o protagonista. Eu fiz o Marcelo Paiva, que no filme chamava-se Mário, mas enfim, era uma adaptação livre. Mas isso foi uma outra mudança de caminho na minha vida. Eu fui morar em São Paulo, passei um ano lá fazendo filme e depois dublando, porque naquela época se dublava o filme inteiro, você não tinha som direto. E aí depois me mudei para o Rio para fazer uma novela chamada Helena, da, da Manchete. E durante esse tempo eu dividi apartamento com o Caio Fernando Abreu em São Paulo. Foi quando eu comecei a estudar astrologia com ele, que hoje em dia é uma vertente da minha vida importante. Eu, além de trabalhar como ator, eu trabalho como astrólogo. E eu perco as contas de quantas coisas eu aprendi com o Caio de astrologia, de Xing, tarô, etc. O Caio, além de ser um escritor extraordinário, ele era um cara que curtia essa levada, né, de astrologia, tarô, I Ching, búzios, runas, cristais, umbanda, candomblé e tal. O cara era um mago, né? E aí eu morei com ele nessa época e depois me mudei para o Rio. Aí quando eu ia para São Paulo, eu ficava lá no apartamento dele hospedado. Quando ele ia para o Rio, ele ficava no meu. E eu tô lá no Rio agora há 39 anos, com filhos cariocas e
Gosto do Rio de Janeiro, gosto de morar lá, especialmente por causa do clima, sabia? Porque esse inverno gaúcho aqui, me disseram que semana passada aqui estava um frio de rachar, né? Sim, e hoje está E quente, hoje está quente, e vem uma frente fria, um super El Ninho que aí, está né? chegando. Tá chegando, mas eu na verdade, eu tento sempre que possível morar na ponte aérea. Sempre que eu posso voltar a Porto Alegre, eu volto, porque eu adoro a cidade, adoro os amigos queridos que eu tenho aqui. Eu vim agora para fazer uma palestra sobre a dramaturgia do Caio lá no Goethe Institut. E já estou indo embora correndo, mas eu adoro. Via Porto Alegre, é sempre uma grande alegria, né? Já vamos falar um pouquinho do Caio, mas queria voltar ali no Marcelo Rubens Paiva, porque agora há pouco a gente teve aí o Oscar, né, do filme Ainda estou feito, aqui. Ainda Estou Aqui, baseado num livro dele, né? Exatamente. E, pô, lá atrás não se poderia, claro, né, imaginar uma coisa dessas, né? Sim. Mas foi uma coisa muito interessante que aconteceu para ele e para o Brasil, né? Extraordinária a obra do Marcelo Rubens Paiva. E ele começou a trabalhar como escritor logo depois do acidente dele, né? Ele mergulhou num lago raso, fraturou a vértebra C5, C6 com uma ruptura de medula, ficou tetraplégico. E aí o Feliz Ano Velho, o livro, foi uma maneira dele elaborar aquele acidente e toda aquela situação da vida dele, e isso virou um livro que toda a nossa geração leu, né? Eram as cantadas literárias da Brasiliense, né? O Lembro. primeiro era Porcos com Asas, o segundo Tanto Faz, o terceiro Morangos Mofados e o quarto era Feliz Ano Velho, né? E todos nós lemos isso naquela época, Sim. né? E aí virou uma peça protagonizada pelo Marcos Frota, que veio aqui para Porto Alegre em 94, e a gente reuniu todo mundo no sítio da Martinha. Tem foto de toda aquela galera Ó, naquela de época. volta ao sítio da De Martinha. Cid da Martinha é espetacular. E depois dessa peça, Feliz Ano Velho, veio o filme. E aí o filme eu fiz como ator e muitos anos depois o Gervitz, o diretor, ele recuperou o filme, digitalizou, ficou uma qualidade extraordinária. E aí o filme Ainda Estou Aqui estreou nos cinemas lá no Rio e na mesma época, o Feliz Ano Velho também foi relançado nos cinemas, quase como uma prequel, vamos dizer assim, ou um spin-off, como se costuma chamar hoje em dia. E aí eu levei os meus filhos no cinema, primeiro para ver Ainda Estou Aqui, que é um filme extraordinário, que todos nós sabemos da importância, e depois de alguns dias eu levei os dois para ver Feliz Ano Velho, onde, e no filme eu estava com 25 anos, a idade que meu filho mais velho tem hoje, né? Aí, olha a cena, né? Eu sentado na plateia com uma pipoca no colo e meus dois filhos de 24 e 20 anos vendo o filme. Pô, pai, mandou bem. Esse foi o comentário. Ah, foi muito legal, cara. Eu fiquei muito emocionado, assim, porque aí depois, uma costura que você fez na metade dos anos 80, em 2025, 2024, 2026, tem a sua reverberação. Eu acho bonito essa costura. Ponto dado hoje, o nó vai ser dado lá adiante e tal, e ver esses dois filmes dialogarem, porque são não só do mesmo autor, mas são, digamos assim, visões complementares de um mesmo momento histórico, do mesmo universo, enfim, da vida do Marcelo e da situação política que o Brasil passou. Nós dois somos da mesma geração, a gente lembra muito bem como é que era aquele final da ditadura militar, início da abertura, as primeiras peças que eu fiz tinha ensaio para censura, né? A gente não podia E estrear. um cara lá ver se podia aquilo ser visto ou não, né? Exato. O pessoal hoje em dia não tem noção do que era isso, né? Sim. E isso existiu. Por isso que eu me surpreendo quando alguém diz que tem saudade da ditadura militar. Eu não sei exatamente do que tem saudade, né? Mas enfim, tem louco para tudo, né? Sim. Tu é 2 anos mais novo do que eu. É, eu tô com 66 agora. Eu já É, fiz 68. rico dos guri, né? A gente não cozinha mais na primeira fervura, né? Mas ainda É, rende um mocotó ainda. sim. Eu estou usando agora uma frase que é assim, não sou mais criança, que então é a mesma coisa, né? Não é mais criança. Mas o guri é renitente. Que legal. E aí vem a fase das novelas, né? Que é o que te tornou um cara mais popular, assim, né? Mandala, acho que foi a mais Foi a famosa, né? primeira novela Primeira. das 8 que eu fiz. Eu tinha feito ainda na Globo, em 84, O Tempo e o Vento, que foi gravado aqui em Porto Alegre pelo Paulo Sim. José.
Sim, nesse meio tempo tu fez um monte de coisas, né? Não, eu tô falando isso porque é o primeiro trabalho na TV Globo que eu fiz. Foi aqui em Sim, Porto Alegre, que a sim, Globo veio para cá gravar aqui. E depois, quando eu estava lá no Rio, aí eu fiz Mandala, que era uma novela das 8. E era uma época, é bom circunstancializar isso, porque era uma época em que não existia TV a cabo, muito menos internet, muito menos YouTube, smartphones e tal. Naquela época você se assistia a Globo, ponto. A Manchete tinha um fragmento de visibilidade, o SBT nem existia ainda, a Record também não. Então, você fazer uma novela na Globo era você ser catapultado do anonimato para cair em evidência. Ainda mais uma novela das 8, que o Brasil parava para assistir. sim, Ainda para hoje, mas muito menos. O Ibope, que é uma novela das 8, porque não tinha concorrência, né? sim. Então eu fiz essa novela, depois eu fiz várias. Fiz Que Rei Sou Eu, fiz Vamp, fiz várias novelas assim na Globo, na Record, no SBT, na Bandeirantes. Eu trabalhei em todas, assim, né? De Karl Marx a Iemanjá, eu já passei por tudo. E o pessoal ainda te reconhece na rua, assim, por causa desses personagens? Até hoje. Até hoje. Tinha, na Vamp, especialmente, foi uma novela que a garotada adorava, porque coisa do vampiro. E eu era um anjo na novela, usava umas asinhas, às vezes, assim, que eram as asas com armação de arame. Eu me lembro que uma vez eu levei uma queda, porque eu aparecia atrás de uma pedra, batendo aquelas asas, assim, e aí os personagens ouviam a minha voz, aquela visão, tá, bateu um vento, eu despenquei daquela pedra com asa e tudo. Aí virou Vale a Pena Ver de Novo, o cara se fudendo ali. E próprio Que Rei Sou Eu, que era capa e espada, era uma coisa, né, aventuresca, assim, era uma sátira política escrita pelo Cassiano Gabus Mendes com direção do Jorginho Fernando, que teve uma visibilidade absurda na época. E até hoje as pessoas lembram de Que Rei Sou Eu, de Vamp e de outros trabalhos que eu fiz na Globo e em outras emissoras também, né? É, eu fiz muita televisão, eu fiz muito cinema e eu fiz muito teatro. E essa acho que é a sorte de eu poder trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, com muita gente diferente, com muitas turmas diferentes, e aprender com toda essa galera, assim, né? Eu já trabalhei com baixíssimo ou não orçamento, até uma coisa super mainstream como era a Globo na época, e é até hoje, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa, digamos assim, pluralidade de formas, de veículos de trabalho, para mim foi muito positivo. Eu aprendi muita coisa justamente com as diferenças entre os veículos e as características que o trabalho do ator assume quando está no cinema, quando está no teatro, quando está na televisão, quando está dublando, quando está fazendo locução. Eu sou locutor, né? Não como você, mas eu sou o cara que grava o audiolivro, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, eu acho fascinante assim as infinitas possibilidades que o ator tem para trabalhar. Eu dei aula, fiz mestrado lá no Unirio e eu fiz uma tese sobre capoeira no trabalho do ator e tal. Aí comecei a dar aula no FRJ, no curso de teatro também. Eu, é, que nem diz o meu filho, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas. A gente falou nisso na outra entrevista, né? Que tu disse que não sabe em que hora tu dormiu, né? Nesse É, período todo, porque não, tu os fez moleques falam, tanta pô, coisa. pai, como é que tu arrumou tempo para fazer filho trabalhando desse jeito, né? Sim, Mas arrumei, a gente sempre arruma, né? claro. E, e hoje tu convive com quais pessoas, assim, que tu poderia falar, que trabalhou contigo ou que são dessa área? Tu tem bastante amigo no Rio, assim? Sim, cara, eu nesses 39 anos, eu cheguei lá, não conhecia absolutamente ninguém. E aí, no dia a dia, nos trabalhos, um atrás do outro, você vai conhecendo as pessoas, vai se aproximando, vai fazendo amizades e vai construindo a tua carreira meio no acaso, meio na disciplina, e um trabalho leva a outro, você é convidado, você aí, por um outro lado, você inventa um trabalho que você convida as pessoas. Eu produzi teatro também e tal. Então, hoje em dia, por exemplo, eu acabei de rodar agora em maio, junho, em São Paulo, um longa-metragem chamado Clamor. E agora, assim que eu voltar para o Rio, no início de agosto, eu começo a ensaiar uma peça de teatro do Flávio Marinho, que já é um parceiro antigo, um amigo, um grande amigo meu.
com o Aloísio de Abreu, que é um excelente ator, que é meu amigo também há 40 anos, com a Alice Borges, com o Guilherme Delotto, pessoas que eu conheço há muito tempo e que a gente continua trabalhando junto, esbarrando em trabalhos, ou fazendo novela junto, ou fazendo filme junto, ou fazendo teatro junto. Isso é muito legal, assim, né? Eu tive a sorte, continuo tendo a sorte de conhecer muita gente bacana e é muito legal você trabalhar, conviver com essas pessoas que você tem carinho, respeito, admiração. Eu tive muita sorte aqui em Porto Alegre, porque eu conhecia muita gente legal. Você é uma delas, e entre tantas pessoas que foram importantes ao longo do tempo que eu trabalhei aqui, e lá continuei fazendo amizades. Então, o que eu tenho por todas essas pessoas é muita gratidão. Tudo que eu convivi, aprendi e continuo convivendo e aprendendo. Então, isso é muito legal. Eu sou um cara muito grato, assim, né? Acho que gratidão, ela faz toda a diferença. E é uma coisa necessária, né? Falando do Rio de Janeiro aí, agora me deu saudade do Rio de Janeiro, cara. Eu vou pouco pro Rio, assim, né? A última vez foi no show da Taylor Swift. A minha filha, né, queria ver a Taylor Swift. Que maravilha. E aí ela foi no show e eu aproveitei o tempo. Eu não vi o show, né? Ela foi pro show e aí a filha do Augustinho Lix, Que maravilha, que tem adoro uma os. filha um pouco mais velha que a minha, ela aí disse, bom, já que as filhas vão por Taylor Swift, vamos se Bora? encontrar. Lógico, sensacional. E aí a gente conversou um longo tempo, assim, né, ali em Copacabana. O Augusto mora na Urca, né? Sim. Desde que ele foi morar lá, ele Sim. gosta dali e se sente bem naquele bairro, um pouquinho afastado, Não, assim. mas a Urca é um lugar muito legal. Eu gosto de lá também. Não moro lá, mas eu acho um bairro sensacional para morar. Sim. É onde mora o Roberto Carlos, É né? o Roberto Carlos, veja só. Ali tem a Unirio, a Urca, que foi onde eu fiz mestrado lá no Rio. É uma universidade super legal. O Ângelo Palomero, que era do Ventes Sonhos, ele se mudou para o Rio e hoje ele é professor concursado, foi diretor da Unirio. Ele construiu sua carreira acadêmica ali. E é uma universidade muito bacana. Meu filho fez vestibular para lá, não passou, mas acabou passando na Cal. E hoje meu caçula está no segundo ano de bacharelado em artes cênicas. Olha que metido. Artes cênicas, Artes né? cênicas, Vai veja só. seguir o teu, Eu acho. teu Mas caminho. eu vi agora uma peça que ele fez semana retrasada. Ele é melhor ator que eu. Ele vai, se Deus quiser, vai me ultrapassar em muito. E nesse meio tempo, o meu outro moleque, que não é mais moleque, está com 24, ele, na metade de agosto, ele vai para a França, vai morar 2 anos fazendo mestrado em artes visuais, animação 3D, essas coisas. Então é mal barato a gente ver, né, os filhos da gente construindo o seu caminho, cada um com a sua história e tal, Indo para o mundo. indo para o mundo. E a gente fica orgulhoso, né? Porque da mesma maneira que os pais da gente ficaram orgulhosos com as nossas escolhas e com os nossos erros também, porque tudo é trajetória, né? Tudo a gente vai construindo, né? Tateando. Vamos lá, um dia de cada vez, vamos embora. E eu acredito que tudo tenha valido a pena, assim, todos os equívocos que eu cometi, os meus acertos também, e agora ver os meus filhos também caminhando, né? E ao mesmo tempo eu contracenando com meu filho, fazendo novela junto, fazendo filme junto. Daqui a pouco eu vou fazer uma peça com ele, eu vou querer ter esse prazer. Eu acho muito legal. Eu faço algumas coisas direito, mas ser pai eu acho que é o que eu faço de melhor. Pô, tá aí uma coisa fundamental, né? Porque não adianta muito tu ser um grande cara profissionalmente e não ser um pai legal, né? É, Quer dizer, não é que não adiante, o ideal é tu ter conseguir equilíbrio conciliar. nisso, né? Não, mas fala a verdade, não é maravilhoso ser pai? É É fantástico, é a melhor fantástico. coisa que É tem a na melhor vida, né? coisa que tem. Uma vez um ator amigo meu, um dos Parlapatões, o Hugo Pozzolo, ele me falou assim, Breda, ele soube que minha mulher estava grávida, ele falou, você vai ser pai, né? Maravilhoso. Para um ator é maravilhoso ser pai. Por quê? Porque humaniza os teus personagens, ganha uma outra dimensão e você transcende a ego trip, né? Agora você não é mais protagonista da sua vida, você é coadjuvante e você adora ser coadjuvante da sua vida, porque eles são os protagonistas. E Sim. você adora que isso aconteça, né? Pô, grande frase, né? Mas é verdade, eu É. achei, adorei, falei, pô, Hugo, o dia que eu citar isso, vou dar os créditos, acabei de dar, né?
E agora, Breda, o que que tu está aprontando em termos profissionais? Então, foi o que eu acabei de falar para você. Eu acabei de rodar um longa-metragem chamado Clamor, que é sobre um grupo de 3 pessoas. O Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um advogado, que se juntou com a jornalista inglesa Jean Rocha e com o pastor presbiteriano Jaime Wright. Eles fizeram esse grupo chamado Clamor, que traçava o caminho de crianças, filhos de desaparecidos políticos que eram sequestrados, torturados e mortos na época das ditaduras do Cone Sul, né? E eu faço o pastor Jaime Wright. Quem faz a Jean é a Marjorie este ano e o, meu Deus do céu, que faz o Luiz Eduardo Greenhalgh. Meu Deus, agora me deu um branco. Mas nós 3 filmamos, e tem outros atores, tem Roberto Birindelli, que faz o filme também, e Rômulo Estrela faz o Luiz Eduardo Greenhalgh. E esse filme foi rodado, direção da Malu de Martino, e esse filme vai estrear ano que vem. E então eu acabei de rodar esse longa, agora volto para o Rio, faço a minha cirurgia, e daqui a 2 semanas eu começo a ensaiar essa peça, uma peça chamada Víboras, que é uma adaptação de uma série inglesa chamada Vicious, que é protagonizada pelo Ian McKellen e o Derek Jacobi, 2 grandes atores, e é a história de um casal gay de terceira idade que eles vivem se infernizando. É aquele humor inglês de ironia, onde um fica sacaneando o outro o tempo inteiro. Então é uma comédia, mas uma comédia com essa tocada, vamos dizer assim, inglesa, e que o Flávio Marinho fez uma adaptação e vai dirigir no Brasil. Os personagens são diferentes, mas é inspirada nessa série inglesa. Então a gente deve estrear isso em outubro, no início de outubro, e se tudo der certo, e vai dar, a gente deve estar aqui em Porto Alegre na metade do ano que vem. Daqui a um ano, se Deus quiser, eu vou estar por aqui com essa peça, né? Pô, que Entre legal. outras coisas. Então, seguimos trabalhando, sigo dando consultas. Eu sou astrólogo, né? Hoje em dia, metade do meu tempo é dando consulta. Eu dou consulta online. Então, onde quer que eu esteja, eu dou consulta para gente que mora fora do Brasil, gente que mora em outras cidades e tal. Hoje eu faço teatro, cinema, televisão e astrologia, né? É meu dia a dia e eu gosto muito das 2 atividades. E eu assumi essa coisa de astrologia no meio da pandemia, quando eu fui obrigado a parar de trabalhar, né? Todos nós ficamos trancados em casa e aí eu, para sobreviver, falei, o que que eu posso fazer que eu sei fazer num momento desse? Falei, dar consulta. E comecei a dar consulta e continuo. Agora, na metade de agosto, vai fazer 6 anos que eu tomei essa decisão e eu estou chegando à marca de 1.000 clientes, acredite? E Mas tu já gostava de sempre astrologia. gostei, né? E agora assumi isso como uma profissão, né? Então, é que nem meu pai dizia, né? Fazer da sua paixão um ganha-pão, mais do que uma rima, é uma boa solução, né? E tu veio a Porto Alegre participar desse evento, né, sobre o Caio Fernando Abreu, Caio de Fernando Abreu, quintessencial. Quinta Essencial, junto com a Amanda, né, Amanda Costa, Costa, que nossa é querida amiga. astróloga também, super conhecida em Porto Alegre. Maravilhosa. E a gente fez essa, esse quinto essencial são 5 abordagens diferentes da obra do Caio. E a terceira, que foi que a gente fez, era uma palestra sobre a dramaturgia do Caio. Que o Caio, além de ser cronista, contista, romancista, ele era também um dramaturgo, né? E aí ontem que a gente fez essa palestra, era se debruçando, enfim, sobre a obra teatral dele, os espetáculos que ele escreveu, alguns a 4 mãos, como A Maldição do Vale Negro, com Luiz Arthur Nunes, outros, um monólogo, que foi o primeiro e único monólogo que eu fiz na minha vida, em 1996 eu estreiei esse monólogo, e sobre a obra dele, né? Eu não só dividi apartamento com o Caio, fui amigo dele, mas eu fiz trabalhos em teatro, A Maldição do Vale Negro e O Homem e a Mancha, e em cinema, o Sargento Garcia, que é daquele livro Morangos Mofados, né? Então a gente ontem debruçou sobre essa vertente da obra dele, que é numericamente menor do que a parte, digamos, não dramatúrgica, mas quantitativamente é menor, mas qualitativamente é no mesmo nível, né? Então é maravilhoso chamar a atenção para esse viés
da genialidade do Caio Fernando Abreu, que é um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Um cara traduzido para não sei quantos idiomas, conhecido mundialmente, merecido, porque era um cara realmente genial. E no final da vida, né, ele voltou a morar em Porto Alegre, né, no Menino Deus, Exatamente. até há pouco tempo se começou a se falar na história da casa dele, né? Que foi demolida, né? A casa que ele morava, né, foi Exatamente, com os demolida. pais. Aquela casa tentaram fazer um centro cultural, mas quem comprou a casa se apressou e na calada da noite demoliram a casa, né? E era um casarão lindo, lindo, lindo. E o Caio, ele passou ali os últimos anos, né? Quando ele fez enfim, teve o diagnóstico de HIV positivo, ele voltou a Porto Alegre e ele dizia: Eu não moro em Porto Alegre, eu moro no Menino Deus e Porto Alegre é aquilo que existe em torno, né? E aí ele ficou ali até seus últimos dias, quando ele partiu 25 de fevereiro de 96, né? E agora faz 30 anos, e aí tem muitas comemorações sobre a obra dele, sobre a trajetória de um artista absolutamente genial. Eu tenho uma entrevista que eu participei com o Caio, uma entrevista era coletiva, tinham outras pessoas assim, né? Mas eu estava ali, eu gravei, fiz algumas perguntas para ele e até comentei com a Amanda outro dia que eu tinha que procurar porque estava numa fita cassete, né? Então numa caixa, Nossa Senhora, mas eu encontrei. que legal! Encontrei a fita, já passei pro digital e aí agora vou disponibilizar aí em algum, talvez até aqui no canal mesmo do YouTube, a Uma gente bela ideia, coloca a entrevista, né, sensacional. Foi na Feira do Livro, Olha que legal. acho que foi quando ele foi patrono da Feira do Livro. Sim, eu me lembro desse ano da Feira do Livro, que ele até comentou. O Caio tinha um senso de humor absurdo, assim, né? E ele estava muito debilitado já nessa época. E ele falou assim: ele me ligou assim, Breda, você acredita que eu sou o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, mas eu tô tão bombardeado de saúde que eu tô mais para padroeiro do que para patrono. O cara era inacreditável. Se ele começa essa entrevista dizendo que ele tinha ficado muito surpreso porque ele achava, tinha uma ideia assim de que o patrono era alguém que já morreu. E ele disse: eu ainda não morri, né? Sim, Então sim, eu sim. vou ser patrono da feira. Patrono. Aí ele veio com essa coisa, não, mas eu É, acho que eu tô mais para padroeiro mesmo. sim, grande Caio. Maravilhoso. Breda, como sempre, os assuntos são muitos, né? Quando a gente começa a conversar, mas não sei como é que está o nosso tempo aí, produtor. 47. Tu não estava também na produção do Tabajara Rose do Fascínio? Não, na produção não, mas eu fiz uns 3 filmes do Tabajara Ruas e o último filme do Fascínio. Não, não, Facínio ainda não foi rodado, mas o último filme dele foi Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, que o Murilo Rosa protagonizou. Eu fiz esse filme e foi rodado em 2022, no ano que eu sofri o acidente, e eu fiz o filme inteiro mancando, porque eu não sabia que 6 meses depois do acidente eu ainda estava com a perna quebrada, porque o fêmur não havia consolidado. Então eu não sabia, depois do filme que eu fiquei sabendo, que eu só estava caminhando porque a haste de titânio estava segurando ali. Então eu caminhava em cena mancando, meu personagem manca. E eu tentava mancar menos, mas esse filme eu fiz todinho ainda. Foi literalmente um filme forjado na dor, pessoal, literalmente, né? Mas trabalhar com Tabajara Ruas é uma coisa extraordinária, assim. Eu sou muito fã dele, da Lígia, a mulher dele, e das pessoas com quem ele se reúne para trabalhar. O Tabajara, meu primeiro encontro com o Tabajara Ruas foi o dia que Dorival encarou a Guarda, né? Que era um curta-metragem espetacular baseado naquela história O Amor de Pedro por João, que foi um filme. Outro livro do Tabajara, né? Outro livro do Tabajara Ruas. Então, o Tabajara Ruas, eu tive o privilégio, a sorte de trabalhar com ele em mais de um projeto, Senhores da Guerra, a gente fez junto também. Então,
ser dirigido pelo Tabajara Ruas. Ele é um querido, um cara extraordinário, de uma cultura enciclopédica, e como se não bastasse é colorado, né? Então a gente tem um grupo de WhatsApp, só os colorados, então o Cledir Ramil faz parte do grupo, o Zé Vitor Castiel, o Beretta, o Tabajara Ruas, Tá entregando todo mundo, né, todos os cara? colorados, mas orgulhosamente entregando, né? E o Paulo Nascimento, que também é um cineasta que eu trabalho bastante, tá bom? É muito legal, né? Acho que uma das grandes coisas, eu acho que tu há de concordar comigo, uma das grandes coisas do nosso trabalho, de a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, é que depois que termina de trabalhar, dá para ir jantar junto, tomar chopp, jogar conversa fora, porque são pessoas da nossa vida afetiva, que fazem parte, que a gente tem afinidade. Não é como você trabalhar num lugar onde você vai lá, bate o ponto e vai embora. Não, Sim. a gente trabalha naquilo que a gente ama. E por que eu e você temos um assunto nas entrevistas? Porque a gente é da mesma geração, a gente cultua muitas bandas em comum, muitas referências de cinema, de teatro, de televisão e tal. Então é claro, e por você é apaixonado pelo seu trabalho, como eu sou pelo meu, e são áreas que dialogam entre si, né? Eu me lembro de incontáveis entrevistas que eu dei lá na Ipanema FM, e todos nós daquela época éramos fãs da Ipanema, do trabalho que você fazia lá, e não só você, mas a Mary Mesari, a Milton Milton Fernando. Fernandes, uma galera extraordinária, né? Então, é por isso que a gente tem assunto, porque a gente tem muitos afetos em comum, né? Muitos referenciais, né? De livros, de literatura, de música. Nós temos muitos LPs em comum, é isso que é o lance. É isso aí. Eu agora fui rodar um longa ano passado em Florianópolis, chamado Sangue de Groselha, que era um filme, uma comédia de terror, e era uma comédia gore, né? Os personagens todos morrem em baldes de sangue, assim, é por isso que o nome do filme é Sangue de Groselha. E eu aproveitei essa temporada em Florianópolis para ir assistir a todos os jogos do Inter na casa do Tabajara. Fazia um churrasco, depois abria um vinho e ficava lá assistindo os jogos do Inter, às vezes com péssimas lembranças, porque o Inter perdia muito ano passado e continua perdendo, mas também umas vitórias sensacionais, mas paixão fala mais alto do que essas vicissitudes, vamos dizer assim. E como é que tu tá para o retorno do Campeonato Brasileiro, que é agora já? Pessimista, né? Porque o Inter, assim, já teve dias melhores, mas a minha psicanalista diz que eu sou um otimista quase patológico. No caso do Inter, ela tem toda a razão. Falta dinheiro, né, pro Falta futebol dinheiro gaúcho. e tal. O Grêmio também não está bem das pernas, a gente está num momento adverso, mas eu sempre acredito que existem possibilidades, né? Quando você está emparedado num momento muito difícil, é uma hora que a criatividade, em que você consegue às vezes encontrar soluções inusitadas, né? Até falando do Caio, me lembro de uma frase dele maravilhosa que ele escreveu e que é epígrafe de um dos livros dele, que ele fala assim: quando tudo parece sem saída, sempre se pode cantar. Por essa razão escrevo. O cara era foda, né? Então é isso, né? Depois dessa aula aí de otimismo. Porra, não, um realismo otimista, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe das dificuldades, mas a gente acredita que sempre existem possibilidades, né? Quem apostaria contra a França antes do jogo, né? Sim. Com a Espanha. E a Espanha ganhou, na base da disciplina, na base da tática. Talento não é tudo nessa vida, né? Mais do que talento é o trabalho, o suor, né? O esforço, A vontade. a gana, a garra, né? Então eu posso não ser fã da Argentina, mas eu sou fã da garra deles, né? Os caras não se entregam, se recusam a perder, né? Mas no caso da Espanha ali e Argentina, tu segue fiel à Argentina? Rapaz, eu não sei, sabia? Eu vou decidir na hora do jogo. Mas eu tenho muitos amigos argentinos e alguns espanhóis também. Eu acho que eu vou ficar assim com um observador com distanciamento crítico, assim, né? Muito bem, belo jogo. Rapazes, mandaram bem. Vai torcer pelo empate. Por aí. Quero ver disputa de pênalti, para ver ninguém infartando. Pênalti é bom quando não é no nosso time, né? Porque quando você vai para a disputa de pênaltis, é uma agonia. É uma agonia. Não tem uma fim, né? Você fala assim, bom, se eu sobrevivo a isso, eu tô com o meu eletrocardiograma em dia, né?
Breda, muito obrigado aí por Obrigado mais a esse você. papo. Imagina, é uma alegria, Muito bom sempre te uma rever. honra. Prazer é todo meu. Conte comigo sempre que você quiser. Sou seu fã, fã do trabalho de vocês. Espero que o canal. Como é que é o nome do programa? The Borba Cast. The BorbaCast. Isso é sensacional. Sensacional. The BorbaCast. Parabéns ao The BorbaCast, parabéns a vocês e um abraço para quem nos assiste. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. E a gente segue em contato, se Deus quiser. Com certeza. Quero dizer ainda aqui no encerramento que quem faz a produção audiovisual é o Augusto França. Vocês ouviram a voz dele ao longe. Uma hora ele vai vir aqui falar, né, na frente da câmera. Mas enquanto isso não acontece, ele fica como aquela figura. Né? Eminência parda, Tinha um né? programa que o cara que perguntava não aparecia, né? Sim. Eu acho que era na TVE. Eu Não era acho na que TVE. sim. Não, tinha vários programas, tinha o Homem do Sapato Branco, tinha o Lombardi, né, que era onipresente do Silvio Santos. Isso. Não sei o quê, Lombardi, que beleza, Silvio. Isso, só parecia o vozeirão. É, o Ratinho tinha o Sombra, exatamente. Eu adoro esse tipo de coisa, esse folclore, né? Mistério. É, exatamente. Então é isso, voltamos semana que vem com mais algum convidado bacana para conversar com a gente aqui no The BorbaCast. Fiquem ligados, se inscreva aqui no canal, né? Porque isso ajuda e vamos em frente. Até mais. Valeu.